Olá e seja muito bem-vindo. O desembargador aposentado Sebastião Coelho participou do primeiro fórum sobre violações de direitos, após o 8 de janeiro, promovido pela Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro, no Senado Federal, há alguns dias, quando falou sobre as prisões em massa, e claramente indignado com uma conduta que só acontece em ditaduras. Um senador ou deputado federal que tem sua missão descritiva na Constituição tem que pedir autorização para fazer visita a um presídio. O desembargador revoltado ainda afirmou que uma violação como essa, se fosse praticada por um juiz de primeira instância, causaria uma punição imediata, com possível afastamento. Vamos ao vídeo. Como que o senador da República ou um deputado federal que tem a sua missão escrita na Constituição necessita de autorização para fazer visita a um presídio. Isso só acontece em ditadura. E nós estamos aqui a tratar de violação praticada pelo Poder Judiciário. Como assim? Eu fui juiz 30 anos, 11 meses e 5 dias. Como que nós estamos a falar de violação, Ezequiel, praticada pelo Poder Judiciário? Mas foi o juiz lá da comarca, eu cito a minha cidade, para não ofender nenhuma outra, de Santana do Ipanema, lá em Alagoas? Não. Nós estamos falando, professor Carol, da Suprema Corte do país. Isso é uma coisa absurda. Se fosse o juiz que estava afastado, não estava anulada a decisão, estava afastado. Eu fui visitar... Provavelmente representado pelo CNJ. Com certeza. Fui visitar, os senhores sabem que eu era o corregedor da Justiça do DF, Justiça Eleitoral, e renunciei em protesto contra o senhor Alexandre de Moraes. Todos conhecem a história aqui. Não vou repetir para não perder tempo. Fui visitar as torres na prisão, lá no batalhão do EVOP. Lá chegando, fui muito bem atendido. Eu digo, olha, eu não sou advogado de ninguém. Eu sou do Anderson. Não estou aqui como familiar, que não sou. E não sou amigo íntimo dele. Conheço muito bem o Anderson, mas não sou amigo dele. Eu estou aqui como pastor. É uma visita pastoral. O militar me atendeu muito bem e disse, olha, nós apenas estamos guardando o Anderson aqui. Ele está sob a responsabilidade do 19º Batalhão, que é o do prisional para os presos, prisão especial, militares, etc. Eu fiz a ligação. O comandante me atendeu muito bem e disse, ô, Tos Paixão, faça, por favor, um pedido ao capelão da Polícia Militar. Perfeitamente. E aí ele encaminhará para mim. Eu digo, oba, ele vai já dar ok, eu vou visitar. Aí eu vou encaminhar para o ministro Alexandre de Moraes. Eu falei, a possibilidade é zero, porque eu não reconheço em Alexandre de Moraes autoridade ou competência para comandar este processo e comandar este inquérito. E Anderson Torre, não se iludam, só foi solto porque senadores o visitaram e saíram de lá informando que ele poderia cometer suicídio. Essa foi a razão. Os demais são colocados em prisões e retirados ao bel prazer de um ministro da Suprema Corte. E hoje não podemos dizer que é só o senhor Alexandre de Moraes. O responsável é o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque referenda todas as decisões que ele profere. Eu fiz um roteiro, mas eu vou fugir dele. Falar sobre liberdade de pensamento. A Constituição nos garante a liberdade de pensamento, vedado o anonimato. Vedado o anonimato. Mas, hoje, os senhores ministros falam a todo momento, tanto nas incontáveis entrevistas, intervenções fora do processo que eles fazem, como em suas decisões. A liberdade é até aqui. Onde há liberdade com limite? A liberdade e a responsabilização pelo excedimento do exercício daquela liberdade. E foi no exercício dessa liberdade que as pessoas se deslocaram para Brasília,
que estiveram ali em frente do QG do Exército, de outras unidades do país, gritando SOS Forças Armadas. Por que não gritaram, naquela época, SOS, se me roubasse um água, eu ficaria muito agradecido, SOS Supremo Tribunal Federal, socorro bem presente na hora da tribulação. Não é? Por que não gritaram SOS Supremo Tribunal Federal? Porque não acreditavam no Supremo Tribunal Federal. Por que gritaram SOS Forças Armadas? Porque, até aquele momento, acreditavam nas Forças Armadas. Não creio que essa crença hoje seja a mesma de antigamente. Lembrem que estava ali em direito de reunião pacífica consagrada na Constituição, referendada. Por quem? Pelos senhores comandantes das Forças Armadas. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas tem que ser dito. Quem estava ali, houve uma nota do comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, dizendo: podem ficar, é reunião pacífica. Se eles tivessem dito, não pode, saiam daqui, teriam todos saído pacificamente. Então, vamos buscar as responsabilidades, senhores membros da CPI, desde lá atrás. Não vamos deixar brigadeiro 4 estrelas de fora. Não vamos deixar general 4 estrelas de fora. Não vvamos deixar almirante 4 estrelas de fora, não. Eles têm responsabilidade, sim, porque concordaram. Vamos lembrar que o senhor ministro da Justiça atual, eu sei que está transmitindo, e não é bom falar do jeito que eu estou falando em transmissão, mas é que a indignação ela é grande. Vejam, o senhor ministro da Justiça, hoje em exercício, que assumiu antecipadamente o cargo, quantas vezes ele disse: dia 1º, todos sairão? Por que no dia 1º o governo atual não determinou a saída de todo mundo? Vamos buscar as responsabilidades. O ministro da Defesa disse: não, até parente meu tem por lá, isso aí vai se dissolver automaticamente. E eu estive no QG, eu fui lá, falei de peito aberto a minha manifestação de pensamento e repeti aqui em audiência presidida pelo senador Girão. Então, veja que houve todo um arcabouço, como está se falando tanto aí agora, para que chegasse ao 8 de janeiro. E aí, nós vamos entrar numa instituição que não está sendo falada até agora. Toda a culpa está sendo atribuída ao Poder Judiciário. E é correto. Mas não confundam, senhores e senhoras, Supremo Tribunal Federal com o juiz que prestou concurso, que levou 20 anos para chegar ao tribunal, como foi o meu caso, conversando com as pessoas, e mais 9 anos e meio como desembargador. Não confundam essas pessoas com os ministros da atual Suprema Corte do país. Vamos referendar ministros como Sepúlveda Pertence, que foi velado no Salão Branco do Supremo, e eu gostava muito do Pertence. Sou muito amigo do seu filho Evandro. Foi meu colega do Tribunal Eleitoral quando eu lá subi como juiz. Mas eu disse: eu não tenho coragem de ver a cara dessas pessoas fingindo ali. Olha só, aqui um grande juiz. Um deles até chorou. Chorou, acho que de vergonha, pensando: eu deveria ser um juiz como esse. Citou, mas não fala. Cita o exemplo, mas não segue o exemplo. Cita o exemplo, mas não segue o exemplo. Essa é a nossa realidade. E eu não vou me alongar, eu quero citar o Ministério Público. Nós sabemos, senhores procuradores da República, senhores procuradores gerais, que o Supremo Tribunal Federal tomou a missão de vocês, tomou as funções institucionais descritas na Constituição, e os senhores ficaram quietos. Os senhores não reagiram a essa usurpação de competência que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. E quando chegou o 8 de janeiro e a todas as pessoas presas aqui, denominadas como terroristas, por quem? Em despacho do senhor ministro Alexandre de Moraes. Foi o primeiro a dizer: estou aqui com a decisão, que eram terroristas, para que fossem autuados pela Lei 13.260,
e a imprensa colocou o quê? Vamos colocar, é mais fácil dizer que eram baderneiros, os que destruíram aqui, ou que eram terroristas, o que dá mais ibope? Dizer que era terrorista. E isso foi falado por muito tempo, até que o Ministério Público apresentou as primeiras denúncias e disse, olha, aqui não tem terrorismo. Parabéns ao Ministério Público. Mas o Ministério Público cometeu um grande erro, que foi colocar todo mundo no artigo 286, incitação ao crime, e associação criminosa do artigo 288. E com isso, mesmo as penas sendo inferiores a 4 anos, trouxe aquela jeitinho de dizer, olha, era uma estabilidade. Como é que é a estabilidade de alguém que tem 300, 200 pessoas no acampamento e aqui comparece 2.000 pessoas, 1.500 ou mais foram presas? Como havia uma estabilidade? Para não dizer, ofereça aos senhores o artigo 28 do Código de Processo Penal, que é o acordo de não persecução penal. Nenhum dos parentes dos senhores estariam hoje com tornozeleira eletrônica, não estariam presos com tornozeleira eletrônica, teriam feito um acordo, cumprido aquelas condições e liberados para, cumprindo aquelas condições, ter as suas penas eventuais extintas. Não fez. Então, nós vamos colocar esses 1.000 e pouco que estão soltos, presos com tornozeleira eletrônica, na conta do Ministério Público Federal. Essa conta é dos senhores. Esses senhores não deviam estar respondendo a processos. E aí vem o andamento do processo. O que acontece? O juiz ouve o acusado, olha no olho dele e dá a decisão. Acabou a doutora de falar aqui, eu ia pedir uma confirmação e ela já adiantou, dizendo, olha, ontem eu questionei a juíza, isso quer dizer o quê? Que o julgador que vai julgar o seu pai, seu irmão, seu filho, nunca viu a cara do acusado, mas ele é o julgador. Como ele vai julgar alguém que ele nunca viu a cara dessa pessoa? Isso é exercício de legítima defesa, de ampla defesa? Não é. Isso é aberração jurídica que nós estamos vivendo no nosso país. E agora, para concluir mesmo, eu quero trazer a OAB para cá. Se eu fosse um juiz da ativa, eu não poderia falar, porque tem proibição legal. Se eu fosse somente o juiz aposentado, ou desembargador aposentado como sou, não falaria, que eu não acharia ético. Mas eu estou inscrito na OAB. Agora eu tenho minha inscrição de advogado. E eu posso dizer que a OAB, que papel feio, hein, senhores? Uma instituição que sempre foi baluarte da democracia. Eu fui conselheiro federal quando Marcelo Lavaneri desceu essa esplanada para entregar aqui pedido de impeachment. Eu era conselheiro seccional quando Maurício Correia, de braços dados aqui na seccional do Distrito Federal, de braços dados com o advogado Sigmaringa Seixas e tantos outros, deram os braços, cruzaram e foram enfrentar cavalos da cavalaria naquela época. Eu sou advogado desse tempo. Se não fosse pela democracia, que vergonha os senhores não defenderem os direitos, as prerrogativas dos advogados. A lei de abuso de autoridade diz claramente que é abuso de autoridade não dar acesso dos advogados aos processos. Os advogados não têm acesso. E os senhores fazendo festas, com vescotes, congressozinhos fora do país, para dar tapinha nas costas. Isso é papel de uma instituição que era o porte da OAB? Não é. O desembargador Sebastião Coelho, em novembro de 2022, chegou a pedir a prisão de Alexandre de Moraes. Depois que o magistrado sugeriu a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, um grupo de integrantes da Associação dos Magistrados Brasileiros solicitou a expulsão do desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O documento foi assinado por 17 integrantes da Associação dos Magistrados Brasileiros e pediu uma providência, além de sugerir uma depuração ética interna na Associação dos Magistrados Brasileiros.